Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês nessa videoaula de número 3, iniciando o livro 2, então, referente ao módulo 7. Não trabalharemos todo o módulo 7 nessa videoaula, ficaremos em específico com o estudo dos substantivos. E para começar, nós faremos o estudo da atividade da página 9, cujo texto está relacionado a um texto que já caiu no vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: Canção do Ver, de Manuel de Barros. Fomos ver o poste, o mesmo poste de quando a gente brincava de pique e de esconder. Agora, ele estava tão verdinho, o corpo recoberto de lima e borboletas. Eu quis filmar o abandono no poste, o seu estar parado, o seu não ter voz, o seu não ter sequer mãos para se pronunciar com as mãos. Penso que a natureza o adotara em árvore, porque eu bem sei de ouvir arrulos de passarinhos, que um dia teriam cantado entre suas folhas. Tentei transcrever para a flauta a ternura dos arrulos, mas o mato era mudo. Agora o poste se inclina para o chão, como alguém que procurasse o chão para repouso. Tivemos saudades de nós. Bom, a questão da UERJ dizia o seguinte: agora ele estava tão verdinho, de modo diferente do que ocorre em passarinhos, o emprego do diminutivo no verso citado, verdinho. Agora ele estava tão verdinho. Este emprego deste diminutivo contribui para expressar um sentido de, letra A, oposição, quando eu digo que ele estava tão verdinho? Não, né? Gradação, quando eu digo que ele estava tão verdinho? Proporção ou intensidade? Intensidade, né? O diminutivo ele também pode servir para indicar a intensidade. Tão verdinho. O substantivo, então, é uma importantíssima classe de palavras, porque ela sempre será núcleo dos termos sintáticos. Ela pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto, núcleo do predicativo, enfim. Ela é uma palavra essencial. As demais palavras acabam girando em torno do substantivo. É substantivo toda e qualquer palavra que sirva para dar nomes a seres, como colégio, Davis, a noções, como o direito, a ações, como o estudo, a chegada, a partida, a busca, a processos, como a fermentação, a qualidades, como a brancura, a feiura, a beleza, as sensações, como o prazer, ou para indicar nomes de prazer, o amor. O substantivo pode ser classificado de acordo com a sua abrangência, de acordo com a sua formação, sua origem e significado. Com relação à abrangência, quer dizer que a gente pega um único ser, portanto próprio, daí eu preciso obrigatoriamente escrever com letra maiúscula, ou serve para representar vários seres da mesma espécie. Então, substantivo comum, escrito com letra minúscula. Com relação à formação, a palavra pode ser formada por uma única raiz, portanto será simples, ou formada por mais de uma raiz, será uma palavra, um substantivo composto. Com relação à origem, se ela não tiver nem prefixo nem sufixo, é uma palavra primitiva. Se o substantivo tiver ou um prefixo ou um sufixo, será uma palavra, um substantivo derivado. E com relação ao significado, ele pode ser concreto quando não depende de outro ser para a existência e abstrato quando depende de outro ser para a sua existência. Em suma, substantivos abstratos são aqueles que indicam o nome de sentimentos, ações ou qualidades. Então vamos lá. Todo substantivo terá 4 classificações e possivelmente 5. Entre primitivo ou derivado, todo substantivo será comum ou próprio,
todo substantivo será simples ou composto, todo substantivo será concreto ou abstrato, e o substantivo ainda pode ser coletivo quando ele indica nome de grupo de alguma coisa. Vamos tomar como base a frase: sua beleza é incontestável. Qual o substantivo presente nesta frase? Beleza. Bom, beleza. É um substantivo primitivo ou derivado? Derivado. Por que derivado? Porque ele tem sufixo. Como eu sei que tem sufixo? Esa é um sufixo formador de substantivo. Fraco, fraqueza. Belo, beleza. Então, eu tenho a raiz belo e o sufixo esa, o que faz com que o substantivo seja derivado. Comum ou próprio? Comum, porque obrigatoriamente escrevo com letra minúscula. Simples ou composto? Só temos uma raiz, que é belo, portanto é simples. Concreto ou abstrato? Beleza é nome de uma característica. Quem é belo tem a característica da beleza. Quem é feio tem a característica da feiura. Então, é abstrato, no caso, beleza, porque é nome de uma característica, de uma qualidade. E beleza é um substantivo coletivo? Ele indica conjunto de alguma coisa? Não. Então, o substantivo beleza é derivado, comum, simples e abstrato. O substantivo também pode sofrer flexão de gênero ou de número. A palavra que sofre flexão é porque ela tem desinências, sejam elas de gênero ou de número. No caso da flexão de gênero, o substantivo pode ser masculino ou feminino. E no caso da flexão de número, o substantivo pode ser plural ou singular. O gênero do substantivo. Nós temos substantivos uniformes e biformes. A própria origem desta palavra já faz com que a gente pense: uniforme, uma forma só, e biforme, duas formas. Então, eu tenho substantivos usados tanto para o masculino quanto para o feminino. Nessa situação, eles se encaixam em três grupos: aqueles que são comuns de dois gêneros, porque eu posso tanto usar o artigo feminino quanto o artigo masculino. A exemplo, o artista, a artista, o estudante, a estudante, o sem terra, a sem terra, o pianista, a pianista, o artista, a artista. O substantivo com uma forma só, ele pode ser sobrecomum, que é aquele que só admite o uso de um artigo. Então, não importa se é homem ou mulher, será o cônjuge. Não importa se é macho ou fêmea, será a criatura. Não importa se é homem ou mulher, será a testemunha. Não importa se é homem ou mulher, será o gênio. Portanto, não existe no padrão culto a gênia, somente o gênio. Ela é o gênio da turma. A palavra pessoa é sempre uma palavra feminina. Nós não podemos confundir gênero de palavra com gênero biológico. Ainda nos substantivos uniformes, nós temos os epicenos, que são os nomes de animais que não são biformes, e, portanto, eu usarei a raiz macho e fêmea para diferenciá-los. A águia macho, a águia fêmea, o besouro, o crocodilo, a onça, a cobra. Agora, os substantivos biformes, eles já têm duas formas, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Em algumas situações, a raiz da palavra é completamente diferente. Menino e menina são biformes, eu só troco a desinência de gênero. Cantor e cantora são biformes, eu só acrescento a desinência de gênero. Agora, cavalheiro e dama têm raízes completamente diferentes. Cavaleiro, aquele homem bem que anda a cavalo, e a amazona é a mulher que anda a cavalo. O embaixador é um título recebido, né, para quem é representante do país em outro país. A mulher do embaixador se chama embaixadora. Agora, quando a mulher tem o cargo em outro país, esse nome se diz embaixatriz. A embaixadora é a mulher do embaixador.
E a embaixatriz é a própria diplomata. Zangão, macho, né? E abelha para a fêmea. Elefante, tem feminino elefanta. E no Sri Lanka há um elefante de porte menor. E o feminino deste elefante de porte menor se chama Alia. Agora vamos ver quem é fera com relação ao gênero do substantivo. Nós devemos dizer a champanhe ou o champanhe? O champanhe. Muito bem. Nós devemos dizer a dó, quando a gente sente pena de alguém, ou nós dizemos o dó. Eu sinto o dó de você. É masculino. A alface ou o alface? A alface, feminina. A dinamite ou o dinamite? Aqui o que tem meninite em português é feminino. Rinite, otite. Então, a rinite, a otite, a dinamite. A guaraná ou o guaraná? Masculino, o guaraná. Eu digo o xerox ou eu digo a xerox? Quem disse que é a xerox errou e quem pensou que é o xerox também errou, porque na verdade é a xerox. É uma palavra proparoxítona. Xerox é o nome de uma marca, de um aparelho que faz a xerox. Então a fotocópia se chama a xerox. Substantivos terminados em vogal ou ditongo, acrescenta-se a desinência nominal de número S, com relação à variação de número dos substantivos. Então, regra, termina com vogal, termina com ditongo. Quem se lembra aí o que são ditongos? Ditongo é encontro vocálico na mesma sílaba. El e ao. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma palavra terminada com vogal e 3 palavras terminadas com ditongo. Nos seus plurais, nós acrescentamos S. Então, o saci, os sacis. O chapéu, os chapéus. O troféu, os troféus. O degrau, os degraus. O plural dos substantivos terminados em ão é uma loucura. Nós temos 4 grupos. Devo separar por aqueles que fazem o plural em ões. Então, é uma questão de memorização aqui. Gaviões, formões, foliões e questões. Há o grupo dos que fazem o plural em ãos. Artesãos, cidadãos. Muitas pessoas aqui cometem equívoco com relação ao plural de cidadão. É cidadãos, cristãos e pagãos. Há o grupo dos substantivos que fazem o plural em ães, como escrivães, tabeliães, capelães e sacristães. Agora, há um grupo de palavras que admite mais de um plural. Exemplo, ancião. Pode ser anciões, anciães ou anciãos. Verão. Pode ser verões ou verãos. Peão. Pode ser peões ou peães. Enfim, aqui nós temos uma dificuldade maior com relação a regras, porque é uma questão de memorização. Os substantivos terminados em ao, el, ol e u, troca-se o L por is. Vogal, vogais, animal, animais, papel, papéis, anel, anéis, paiol, paióis. Qual é o plural de mel? É mels, é méis ou é meles? Nós temos 2 plurais. Pode ser tanto méis quanto meles. Comi um mel. Comi 2 méis. Ou comi 2 meles. Qual o plural de cônsul, que é um título? Cônsules ou cônsules? Cônsules. Qual o plural de mal? É maus ou é males?
males. E qual o plural de álcool, que está tão em moda hoje? Álcool, gel. Álcool, bom, o dicionário Aurélio dá 2 plurais, álcoois e alcoóis. O dicionário Oasis dá um plural só, alcoóis. O dicionário Michaelis também dá o mesmo plural que alcoóis. E o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a entidade que representa as regras do português padrão no Brasil, só registra a forma alcoóis. Cuidado aí que algumas palavras admitem 2 plurais e fogem às regras, são as famosas exceções. Cal, aquele pó branco muitas vezes usado para colocar na agricultura ou também para fazer pintura. Cais ou cales. O aval, avais ou avales. A moeda antiga, o real, é réis, porque hoje são reais. E o mol, apesar de os dicionários Aurélio, Oasis e Michaelis registrarem mols como plural de mol, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o nosso documento oficial, registra mols e moles. Os substantivos terminados em il têm 2 regras. Troca-se o L por S quando forem oxítonas. O cantil, o canil, o reptil. O que são oxítonas? Palavras cuja sílaba tônica seja a última. Então, os cantis, os canis, os reptis. Agora, se forem paroxítonas, penúltima sílaba tônica, nós trocaremos o il por eis. O fóssil, o réptil, o projétil. Então, eu direi os fósseis, os répteis e os projéteis. Percebam aqui que réptil ou reptil tem dupla prosódia. Nós podemos escrever de 2 maneiras, porque ele tem 2 sons. Reptil é oxítona, então o plural é reptis. Réptil é paroxítona, então o plural é répteis. Os substantivos terminados em M, troca-se o M por NS. Os itens, as nuvens, os álbuns, os homens. Já os substantivos terminados em N, acrescenta-se S ou es. Tem 2 plurais. O hífen e o pólen. Eu posso dizer os hífens ou os hífenes, que daí é para o paroxítono. Ou ainda, os pólens ou os pólenes, que também é pro paroxítono. Os substantivos terminados em R, S ou Z, acrescenta-se es. A exemplo, o repórter termina em R, os repórteres. O país termina em S, os países. E o cartaz termina em Z, os cartazes. Substantivos terminados em X ficam invariáveis, eles não sofrem flexão, não se acrescenta nada, a palavra fica escrita sempre da mesma maneira. A exemplo, a xerox, as xerox, o tórax, os tórax. Os substantivos terminados em S, acrescenta-se es se forem monossílabos ou oxítonos. O país, o mês ou inglês. No caso de mês, é monossílabo. E no caso de país e inglês, são oxítonos. Então, acrescenta-se o es. Os países, os meses, os ingleses. Agora, se forem proparoxítonos ou paroxítonos, serão invariáveis. A exemplo, lápis, que é paroxítona, ônibus, que é paroxítona, bônus, que é paroxítona. Então, também são invariáveis. São invariáveis os lápis, os ônibus, os bônus, porque eu vou trocar somente a flexão de número no artigo. Já existem alguns substantivos que são usados só no plural, e aqui o que chama atenção as calças. Por mais que na contemporaneidade nós usemos a calça, no padrão culto da língua é as calças. Os óculos, meus óculos são de grau. As costas, os parabéns, as férias, as olheiras, as hemorroidas, as núpcias,
as trevas, os arredores. Substantivos terminados em zinho, nós temos uma estrutura um pouquinho diferente. Esse zinho é um sufixo, então o que a gente vai fazer? Alemãozinho, vai pegar a palavra primitiva, alemão. Pluraliza alemão, alemães. Tira o S e coloca o zinho. Olha lá, alemães e coloca o zinho no meio. Qual é o plural de mulher? Mulheres. Tira o S, mulherezinhas. Qual o plural de pão? Pães. Tira o S, fica pãezinhos. Qual é o plural de bar? Bares. Tira o S, fica barezinhos. Substantivos terminados em inho, sem o Z, acrescenta-se somente o S. Paizinho, chinesinho, patinho, lapizinho. Então, paizinhos, chinesinhos, patinhos e lapizinhos. Os substantivos compostos apresentam algumas regras. Entre elas estão: pluralizam-se os dois elementos caso o substantivo composto seja formado por substantivos, adjetivos e numerais. A exemplo, couve é substantivo, flor é substantivo, guarda é substantivo, civil é um adjetivo, boa é um adjetivo, vida é um substantivo. Então, eu tenho, na palavra composta, originalmente substantivos, adjetivos e numerais. Terça é um numeral. Então, nós temos aqui a pluralização de todos os elementos. Couves, flores, guardas civis, boas-vidas e terças-feiras. Agora, quando este substantivo composto seja formado por adjetivos, nós vamos pluralizar somente o último elemento. O latino-americano, os latino-americanos. O ítalo-austro-húngaro, os ítalo-austro-húngaros. Se esse substantivo composto seja ligado por uma preposição, pluraliza-se somente o primeiro elemento. Amigo da onça, amigos da onça. Pôr do sol, pores do sol. Ainda sobre substantivos compostos, só vai variar o segundo elemento quando o primeiro for verbo. Beija é verbo e mata é verbo. Então, só vamos pluralizar o segundo elemento. Beija-flores e mata-burros. Só o segundo elemento vai variar quando for composto por palavras primitivas esse substantivo. Ou melhor, por palavras repetidas esse substantivo. Então, empurra, empurra, teco-tecos. Só se pluraliza pega, pega. Só se pluraliza o segundo elemento. Empurra, empurras, teco-tecos. Nós temos alguns plurais chamados de especiais porque eles fogem às regras. A exemplo, qual o plural de ano-luz? Anos-luz. De arco-íris é invariável, permanece arco-íris. Ave Maria, ave-marias, pluraliza-se somente o segundo elemento. Habite é invariável, permanece habite-se. João ninguém, se pluraliza somente o primeiro elemento. Joões ninguém. Já os mapas mundi estão bonitos. Pouca vergonha, aquela coisa que a pessoa fez aqui lá se chama uma pouca vergonha. Poucas vergonhas. Prolabore, um documento que serve para provar os meus vencimentos laborais de trabalho. Então, prolabores, pluraliza-se o segundo elemento. Quatro olhos, quatro olho, o plural é quatro olhos. Zé Mané e Zé Ninguém sofrem plurais parecidos. Zés Manés e Zés Ninguém. O ninguém não pluraliza nem no caso dos Joões Ninguém, nem no caso dos Zés Ninguém. Mas os Zés Manés pluralizam-se os dois elementos. O substantivo também pode sofrer uma variação de grau. Nós temos o grau aumentativo e o grau diminutivo. Tanto o grau aumentativo quanto o diminutivo se dá por meio de dois processos, ou o processo sintético ou o processo analítico. No processo sintético, nós temos o acréscimo de sufixos. No caso aqui, o INH para representar o diminutivo e o urão para representar o aumentativo.
Já no processo analítico, tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo, nós temos uso de uma palavra ponte, de uma palavra que vai dar essa ideia de menor ou de maior. Exemplo, casa pequena e casa grande, no caso do aumentativo analítico. E para que vocês possam pôr em prática esses conceitos, façam uso do módulo 7 de vocês. Exercícios 4 e 5 da página 25 do Praticando Aprendizado, os exercícios 8 e 9 da página 29 do Desenvolvendo Habilidades e os exercícios 4 e 6 da página 31 do Aprofundando o Conhecimento. Também vocês devem resolver os exercícios da lista que está ali. O Davis reservou esses exercícios porque fazem referência ao substantivo. Ainda no mesmo módulo, na próxima videoaula, trataremos sobre os adjetivos e os numerais. Beijos, pessoal! Bom estudo e até a próxima!